Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação da MALI Metal Leve, né? Leve 3 é o código de negociação na bolsa. É o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui no canal sobre essa ação, mas eu já queria ter feito vídeo, né, sobre essa ação há bastante tempo. Muita gente falando dessa ação há um bom tempo por conta dos altos dividendos. Aqui no Scanner Pro a gente já vê, né, nos últimos 12 meses aí um dividend yield alto de cerca de 15%, né? Então a gente vai falar sobre os resultados da MALI Metal Leve, mostrar aqui a fotografia da empresa no Fundamentei, mostrar também o histórico do preço aqui no Scanner Pro, né, com auxílio do gráfico, o crescimento do patrimônio líquido também, que eu sempre gosto de mostrar. A gente vai mostrar aqui os produtos, né, que a MALI produz e vende, e também falar um pouco sobre os resultados do quarto trimestre de 22, que são os mais atuais que nós temos. E claro, né, já deixa o comentário aí se você tem ação da MALI Metal Leve ou não, né? Quero saber aí se vocês investem nessa ação ou se vocês preferem de repente outras ações, né, do mesmo setor aí, ou se esse setor vocês preferem ficar de fora. Então já deixem comentários aí que eu aprendo muito com vocês. Aqui, pessoal, vocês podem ver que a receita líquida de vendas aqui da MALI Metal Leve, né, em 2022 passou dos 4 bi e 200. 2021 tinha passado dos 3 bi e 600, então quer dizer, houve um aumento aí anual de 16,8%, um resultado bem interessante, principalmente se a gente for levar em consideração o momento, né, da indústria automobilística, que é o setor, né, no qual a MALI atua. O EBITDA ajustado aqui subiu 16,3% também no ano, e mais embaixo aqui a gente pode ver o lucro líquido ajustado, né, que foi de 582 milhões de reais. No ano de 2021 tinha sido de 496, então quer dizer um aumento de 17,4%. Então o que a gente observa aqui é que o lucro líquido aí ele cresceu, né, em sintonia com o crescimento da receita líquida e com o crescimento do EBITDA, o que é interessante se a gente for ver, né? A MALI ela atua na verdade aí principalmente na indústria automobilística. Então aqui a gente pode ver alguns produtos, né? Então aqui a primeira parte, né, são componentes para motores grandes. Aí tem a foto de um navio aí, como vocês podem ver, né? Então ela também tem atuação aí nesse tipo de segmento, né? Então a gente vê aqui pistão, né, cilindro, anel de pistão, então várias peças realmente, né, para motores aí que são muito grandes, né? A gente vê aqui também na parte aí da indústria automobilística que ela também presta serviços. Então vocês podem ver, olha que interessante aqui, aqueles vídeos que a gente vê, né, de túnel de vento climático, teste de motor, tudo isso, né, a MALI ela executa, né, ela presta esse tipo de serviço, né, para as empresas aí, né, da indústria automobilística. A gente pode ver aqui que para veículos comerciais, né, então principalmente aí quando a gente vê caminhões, né, tudo mais, a gente vê então que ela também produz peças, né, para caminhões, para vans, tudo mais. Então a gente vê aqui várias peças aí eletrônicas, mecatrônicas, enfim, né, módulos também, né, produtos que a MALI produz aí e vende. E para veículos de passeio, né, a gente vê também a mesma coisa, né, ela também atua nesse tipo de segmento aí para veículos de passeio. Então ela tem muita ligação aí com a indústria automobilística mesmo, né? Se a indústria automobilística vai bem, a MALI tende a ir bem também. Se a indústria automobilística vai mal, a MALI tende a ir mal também. E é por isso que, se a gente for ver nos resultados, ela tem sim ciclos, tá? Então ela não é uma empresa assim anticíclica, né? Porque o que acontece? A gente pode observar, por exemplo, de 2000 até 2004, margens boas, um ROI muito bom. Aí de 2005, né, para frente a gente vê já margens bem menores, né, mas margens ainda aceitáveis se a gente for ver, né, no setor que ela atua, um ROI menor também. 2016 ali a gente vê que foi bem amassado o resultado, né, margem líquida abaixo de 1%, ROI abaixo de 1%, e a partir de 2017 a gente vê então uma melhoria nesses indicadores. Então por isso que eu digo, a gente tem que saber, né, que a MALI ela tem sim ciclos, né? Ela não é uma empresa assim totalmente anticíclica, não, pelo contrário, ela é uma empresa que tem ciclos. E até isso se reflete no crescimento do patrimônio líquido. A gente pode ver que o patrimônio líquido dela aqui segue mais ou menos estável aí de 2010 até hoje, ó. Ela cresceu em alguns momentos, depois perdeu aquele crescimento do patrimônio líquido, né? Ele foi bem estável. Se a gente for pegar aqui o gráfico do patrimônio líquido do Scanner Pro, né, do Scanner da Bolsa, a gente vê na barra azul aí o patrimônio líquido trimestre após trimestre, e a gente pode observar então, né, que esse patrimônio líquido realmente ele se mantém estável ao longo do tempo, diferente de outras empresas aí que têm um crescimento
consistente, né, no longo prazo desse patrimônio líquido. Ainda assim é um patrimônio líquido interessante, né? Pelo menos ela não perdeu patrimônio líquido, mas claro, por outro lado ela também não cresceu muito, e isso se deve, claro, ao fato, como eu falei, ela é uma companhia que tem ciclos, né? Então em alguns momentos ela vai ter uma margem líquida boa, vai ter um lucro muito bom, em outros momentos vai ter uma margem líquida mais baixa, não vai ter lucro, mas um lucro muito bom, perdão, né? Mas uma situação que a gente tem que ver aqui é que ela gera lucro de forma consistente no longo prazo. A última vez que ela teve prejuízo, ó, foi em 1998, então há muito tempo que a companhia gera lucro ano após ano. Então mesmo em momentos ruins da indústria automobilística, ela conseguiu gerar lucro. Isso é muito importante porque isso ajuda a gerar valor no longo prazo. A gente vê aqui que a MAHLE Metal Leve, ó, na cotação, né, desde 2011, que é o máximo aqui que o Google puxa, a gente vê uma valorização de 101%. Então, claro que tem outras empresas que valorizaram muito mais e tudo mais, mas se a gente for ver aí, né, numa janela de um pouco mais de 10 anos, 100% de valorização, até que é interessante, né? Então, um pouco menos aí de 10% por ano, se a gente for ver na média, né? O Scanner Pro aqui do scanner da bolsa, eu já falei aqui do patrimônio líquido e a gente pode ver que essa situação ela se repete com outras empresas. Eu sempre mostro esse gráfico que esse padrão ele realmente se repete, né? A gente vê que o patrimônio líquido ele vai crescendo no longo prazo e a cotação ela vai acompanhando esse crescimento do patrimônio líquido, né? Então, se a gente for ver, ó, em 2015, por exemplo, essa barra azul estava lá no alto e a cotação média estava lá embaixo. E em um determinado momento, né, lá primeiro trimestre de 2021, por aí, o mercado percebeu, né, que isso estava realmente muito descasado aí, né, estava muito longe um do outro. Então a MAHLE ela acabou recebendo aí uma valorização grande, né? Se a gente for ver, então, né, ela conseguiu, né, chegar ali pertinho, né, a barra azul da linha vermelha, né? Então isso é bem interessante, esse padrão se repete em outras empresas também que a gente vê. Eu sempre mostro esse gráfico aqui, né? E hoje se a gente for ver, né, essa barra azul ela está bem próxima aí da linha vermelha. A linha vermelha até estaria mais acima, na verdade, ó, porque R$24 foi a cotação média no quarto trimestre de 22, mas agora do começo de 2023, primeiro semestre ainda de 2023, a gente já vê que a ação valorizou aí, foi para R$31. Então, se a gente for pegar aqui os valores aí atuais da cotação, né, essa cotação média estaria mais acima ainda aqui, né? E os dividendos, né, a gente pode ver justamente aquela situação dos ciclos que eu falo da MAHLE, né? Aqui nos dividendos, ó, em 2010, 2011 ela pagou grandes dividendos. 2022 ela pagou grandes dividendos, então quer dizer, a gente vê que em algum momento esse dividend yield aí de cerca de 15% ele vai ter que baixar, né, pessoal? Isso aqui é normal porque faz parte da natureza da empresa. Outra situação que a gente tem que ver, 2022 o payout dela foi de 97%, então quer dizer, não tem mais muito de onde sair dividendos, né? Se a gente for ver aí pela ótica bem racional, né, limitando a 100% aí de payout. Então, basicamente todo o lucro líquido dela, ela distribuiu em dividendos. Ela não vai continuar fazendo isso porque ela tem que fazer investimentos, né, tudo mais. Então, a expectativa, né, se a gente for ver, é que baixe pelo menos um pouco esses dividendos, se a gente for olhar por essa ótica. Mas é uma empresa aí, por exemplo, né, tem dívida líquida pelo EBITDA de zero, né? Então, é praticamente uma empresa de dívida zero, né? A dívida dela é um pouquinho maior do que o caixa dela. Então isso é muito importante, principalmente para essas empresas que têm esses ciclos, né? Então, como ela já sabe que ela atua num mercado cíclico, ela vem gerando caixa, né? Vem acumulando caixa. Isso é muito importante para a companhia, né, pessoal, no longo prazo. Se a gente for ver aqui os indicadores fundamentalistas, só para finalizar o vídeo, né? A MAHLE ela tem um PL de 6 negociada a 4 vezes EBITDA, então se a gente for ver, esses múltiplos são baixos, né, para uma companhia aí que tem um dividend yield alto no momento, um ROI de 35%, um ROIC de 27%, que praticamente não tem dívida, então são indicadores realmente muito bons na minha opinião. E olhando aqui o histórico da cotação, né, quando a MAHLE bateu lá R$28 mais ou menos, o Scanner Pro aqui colocou a MAHLE, né, na aba de onde investir hoje, né, então são esses pontinhos vermelhos do gráfico. Conforme a fórmula de Graham, o preço justo da ação seria R$ 34,95. Então quer dizer, né, a cotação atual está próxima aí desse preço justo da ação, teria ainda uma certa margem de segurança conforme a fórmula de Graham, é claro.
Então, pessoal, quero saber aí nos comentários, né, se vocês têm ação da Mali ou não. Deixem comentários aí, sempre deixem comentários, né, eu sempre interajo aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil. Um forte abraço a todos e até a próxima.